Aplaude mesmo, a igreja aplaude. Amém, amém. Podemos sentar, queridos, paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Bendito é o Senhor. Ainda estamos debaixo do efeito, do impacto de domingo, do culto de domingo. Estou achando, não estou afirmando, mas estou achando que Deus vai me mandar fazer a parte 2. Foi muito bom. Ainda temos essa unção na igreja, no púlpito. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas. Transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O tema da palavra de hoje é conhecendo a palavra, mas conhecendo também a Deus. Conhecendo tanto a palavra quanto a Deus. Queridos, vocês vão achar pessoas que vocês não vão saber como fazer a medição. Porque nós vamos ver pessoas que conhecem muito a palavra, mas eles não conhecem Deus. E vamos achar o inverso. Conhece muito a Deus, mas não tem nenhum fundamento de palavra, não tem base nenhuma. Você vai ver pessoas que outrora tiveram palavra, estiveram com Deus, saíram de repente da posição do centro da vontade de Deus, não quiseram mais se submeter a uma liderança que Deus tinha posto, não quiseram permanecer em ambiente, em igreja, etc., que Deus tinha fincado ali. Você encontra essas mesmas pessoas e você percebe que aquele conhecimento desapareceu. Por você ser nobre, você quer defender a ideia que está tudo normal, mas dentro de você, puxa, mas está falando frases montadas, mas não tem, parece que virou bebê da fé, não estou entendendo. Está com a atitude de gente que parece que não conhece mais a Bíblia. Como pode? Sair da posição, queridos. Deixa eu retroceder, deixa eu voltar no início. É muito importante que nós conheçamos a palavra. Nós precisamos de um tempo de leitura na palavra. Precisamos disso. Mas também não podemos ficar só nisso, porque vai se tornar um enfado da carne. E a gente vai ser aquelas pessoas insuportáveis, que sabem tanto, mas não têm vida. Só abre a boca para ensinar e no fim não dá nada. Também temos que ter intimidade com Deus. Pastor, eu só tenho meia hora do dia, o que eu faço? Eu leio a Bíblia ou corro aos pés de Deus? Pelo amor de Deus, deixe a Bíblia de lado e vá aos pés de Deus. Se tiver que decidir entre as duas, e você foi ter comunhão com o Pai Celestial, 99,9999999% você já preencheu. Mas é importante você perceber quando Deus está te dando tempo para ambas. Conhecer a palavra, mas conhecer a Deus. Tem gente que vai querer julgar você. Como é que você fala assim de Deus? Me prove na Bíblia. E a única resposta que você vai ter para esse povo é: eu não tenho que abrir Bíblia nenhuma para você. Você conhece Deus, você caminha com Ele. Você anda de mãos dadas com Ele. Você tem comunhão, você tem... Não, então você não conhece Deus. Eu te ensinar como é que é. Tem coisa que a gente chama conhecer a Deus. Isso nós temos que ter. Em Isaías capítulo 1, versículo 3, Deus se queixa de um povo que não conhece o seu dono. Eles tinham a letra, justo em Isaías eles tinham muito a letra. Porque na época de Isaías, os sacerdotes, fariseus, tudo bem que fariseus, a nomenclatura veio bem depois. Mas esses caras que ficavam dizendo para o povo: tem que ir no culto, viu? Tem que ir no templo, tem que ir em tal lugar que está sendo lidos os rolos do Velho Testamento, do Pentateuco. Eles faziam um papel bom quando diziam isso para o povo. Na época de Isaías, isso era muito bom. Tinha muita gente conhecendo letra. E nessa época de Isaías, capítulo 1, versículo 3, Deus se queixa. Leia isso. Isaías capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Era exatamente a época que menos esperaríamos Deus falar isso. Porque onde tínhamos mais escolas flutuantes montadas na nação era essa época aí. Aonde você ia, tinha o escriba, o cara que vai falar, e o povo juntava tudo ali, tomava chá, e ele ficava...
Essa época de Isaías, isso estava muito bom. E o que me chamou a atenção a primeira vez que eu li isso foi quando Deus fala em Isaías que o seu povo não o conhece. Foi aonde Deus me empurrou para estudar isso. E o Senhor falou para mim: veja, você não vai poder só conhecer as Sagradas Letras, elas são minhas, mas se você não tiver comunhão comigo, você não vai permanecer. Ah, pastor, então se o mais importante é conhecer a Deus, por que ler a Bíblia? Queridos, Deus dá algumas instruções, mas se você não tem uma palavra, se você não tem a Bíblia em você, Deus vai esperar de você algumas atitudes e você não vai ter, você vai perder tudo que Deus tem te dado. Temos personagens na Bíblia como Gideão, que não tinha, na época de Gideão, Evangelho, Velho Testamento totalmente escasso. Gideão não tinha base nenhuma no Evangelho, bíblica, zero. Mas ele era muito bom. Repara que Deus levantou Gideão. Gideão chegou uma hora, era um homem considerado que tinha muita comunhão com Deus. Porque Deus vivia se manifestando a ele. Deus não se manifestou a Gideão só o que está escrito na Bíblia. Nas entrelinhas vemos que tem uma trajetória entre os dois aí. Deus conduzindo, dando instruções, levantando a fé dele. Olha, faça isso na água, testa fulano, vai ali, quebra canta. Muita comunhão com Deus, mas ele não tinha base nenhuma. E aí Gideão vai lá e traz a vitória em Israel, e em seguida ele comete a maior loucura, que a Bíblia diz que arrebentou Israel inteiro. Ele pega do dinheiro que lhe deram e levanta uma estola sacerdotal para um demônio, e o Israel inteiro vai lá para adorar esse bicho maldito. E você vê que Deus não mandou Gideão para o inferno. Inclusive o nome dele está na galeria da fé, porque ele foi salvo. Deus não lhe imputou esse pecado, porque Deus sabia que ele não fez por mal como o maldito Salomão, aquele tranqueiro que está no inferno, que matou o próprio irmão, porque o cara era louco. Você tem um Gideão que não sabia, então o que Deus lhe deu não permaneceu. Salomão recebeu muito conhecimento, mas não conhecia a Deus. Ficou louco. Ficou um cara que está no inferno agora, não serve para nada, latrina. Queridos, eu já vi muito homem, muita mulher de Deus, que não tem ambas, e sempre tem algo faltando na vida deles. Moisés ainda não tinha tido tempo de ter instrução bíblica, porque nem Bíblia tinha na época de Moisés. Tudo começou, a escrita de alguma coisa da história bíblica começou com Moisés. Então repara você, Deus, ele tinha comunhão como ninguém com Deus, mas tinha erros acontecendo ali que Deus não orientava. Teve que ver um Jetro um pouco mais experiente para explicar, e muitos outros episódios. Por quê? Porque eu me lembro do que o Senhor Jesus falou. O Espírito Santo vos lembrará do que eu vos tenho dito. Existe uma parte que cabe a nós conhecer, cabe a nós ir atrás. Essa é a nossa parte. O Senhor Jesus olhou para duas. Hoje é mais diálogo do que leitura. Tenho 4, 5 versículos só para você. É mais diálogo hoje. Nós temos uma Marta e uma Maria. E todos devemos conhecer essa história que Marta diz: mas Senhor, tenho que correr, cozinhar, preparar por mesa para tanta gente. Maria está aí sentada te ouvindo pregar. Puxa, não poderia dizer para me ajudar? E o Senhor falou para ela: olha, ela ficou com a melhor parte. Interessante. O que o Senhor enfatizou ali? Ele falou: Maria tanto está comigo, quanto está recebendo a minha palavra. São as duas coisas. O que Maria estava recebendo ali não era de curiosa sentada no fundão. Ela estava ali recebendo comunhão com o Senhor Jesus e palavra do Senhor Jesus. Aí o Senhor falou: isso já ninguém mais tira dela. E muitos de nós devemos atentar a isso. Que as promessas que Deus está nos dando, o porquê desta palavra. Porque na metade da semana passada, lá para a terça, quarta ou quinta, o Senhor falou: eu estou para liberar o que você está vendo. Eu vi um armazém gigante em cima da nossa cabeça. E o Senhor me disse: a liberação disso já foi ordenada. Dá glória a Deus aqui. Dá glória a Deus em casa, você que tem crido no sobrenatural que vem dos favores de Deus. E o Senhor me disse: diga ao meu povo que monte suas bases. Eu já entendi o recado.
Você tem um Pedro. Pedro, para quem não sabe, um ou dois irmãos dele eram lá da lei. Eles eram lá dos fariseus. Mas eram lá do bom, não eram ruins. E Pedro, com certeza, alguma herança do Velho Testamento herdou dos irmãos dele, com certeza. Mas ele não se interessou, preferiu ir buscar peixe que ele ganhava mais. Por quê? Porque os que ensinavam isso, olha até onde chega o caos. Os que ditavam as regras, que davam as ordens, que instruíam o povo, esses em Mateus 22, 29, ainda fica com o dedo em Isaías 1. Esses nem Bíblia tinham e nem comunhão com Deus. Olha que loucura, você vai ver muito isso por aí. Gente que monta um cenário, junta povo e não sei o quê, e querem te influenciar. Não conhecem Deus e não tem palavra. Tem muito disso. E Satanás usa esses exemplos para embutir no nosso inconsciente esse exemplo. Dizendo, vai aos trancos e barrancos, que o evangelho é salve-se quem puder, e no fim Deus é por todos. Cuidado, querido, se a gente quer herdar, quantos creem que Deus tem algo para nos entregar aqui? Levante a mão. Então eu estou pregando para mim, para você, para todos nós aqui. Se a gente quer a estrutura de Deus e coisas para serem herdadas, e não queremos terminar como um Salomão da vida, e nem perder tudo como um Gideão, nós temos que entender o que significa que os filhos de Deus separam tempo para comunhão com Deus primeiro, o mais importante, mas também para a leitura na palavra. O que o Senhor falou daquela turma? Por que Pedro não se interessou? Mateus 22, 29. Mateus capítulo 22, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aqueles fariseus, na época que o Senhor Jesus veio, eram tão aquém, tão perdidos, meu Deus do céu, nem Bíblia, nem comunhão com Deus, zero. Por que Pedro ia se interessar? Mas repara que quando Deus vai levantar Pedro em Atos 2, ele tinha algo para pregar. Ele tinha algumas bases que ele herdou do Velho Testamento. O Senhor não tinha falado isso com ele. Ele foi lá e pregou. Queridos, aonde eu quero chegar com vocês? Crente que não contrabalanceia a sua vida entre ler a palavra, entre comunhão com Deus, ele tem uma tendência. E é por isso que você encontra muito crente bom. Eu não estou me referindo a gente que está brincando de igreja. Crente bom. Em Isaías 1, versículo 2, nós vamos voltar a um versículo aqui. Você vai ver um sintoma e lamentavelmente você encontra ele em casa de muito crente bom. Leia isso. Isaías capítulo... No 3 acabamos de ler que eles não conhecem o seu dono, o seu possuidor. Leia o 2. Isaías 1, versículo 2. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Qual é o estado deles? Revoltados. Leia. Mas eles estão revoltados contra mim. Revoltados contra mim. Está cheio de crente muito bom, que tem muita intimidade com Deus. O crente que não tem muita intimidade com Deus, tem muita Bíblia na cabeça, são sérios. Estão em parafuso com Deus, em demanda com Deus. Estão com incredulidade em alguns pontos. Estão indagando até onde Deus me ama mesmo. E aí quando você vai ver, você vê que a questão não é o problema em si. É falta de bases. O que fala em Hebreus 3,12? A última leitura de hoje é Hebreus 3,12. Depois nós vamos dialogando aqui. Toma muito cuidado. Se você não contrabalanceia a tua vida entre ter um tempo com a palavra e tempo com Deus, você vai acabar sendo um desses que em algum momento da vida se frustraram e se ofenderam com Deus, como fala em Lucas capítulo 8, do 4 ao 15, essa parábola, e seu fruto não chegou ao fim. Hebreus 3,12 é muito perigoso. Leia isso, porque aqui o autor do livro de Hebreus, que tem para mim, Paulo, ele fala com irmãos, ele se dirige a pessoas boas, sérias na fé. Olha o que ele diz. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós
perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Tenham cuidado, então não é algo normal nem permanente. Não estamos falando de um povo que está brincando de evangelho, que qualquer coisinha se ofende, não. Estamos falando de irmãos que tem que ter cuidado para não cair nisso. Número 2, irmãos. Paulo não chama irmãos a qualquer um, queridos. É muito sério. Paulo está se referindo a uma igreja onde o povo era muito nobre, mas estavam debaixo de um ataque maciço. E Paulo estava dizendo para eles: se equilibrem nas cartas que eu estou enviando para vocês, de lerem para a igreja crescer no evangelho à luz da palavra e na comunhão com Deus. Se não, cuidado, porque coração de incredulidade, de Isaías capítulo 1, versículo 2, arrebenta a vida de vocês. Queridos, eu já vi muita gente boa no evangelho, boa. Mas hoje eles estão revoltados, eles estão querendo culpar alguém. É aquele pastor, é aquela igreja, é o avivamento, é o não sei o quê. Tem um culpado aí. E quando na verdade em algum momento deixaram de observar os 2 pontos. Ou continuar na comunhão e não lembrar mais que o evangelho é base. Deus não vai rasgar a Bíblia dele porque eu comecei a orar, queridos. Deus nunca vai chegar para mim dizendo: procura na tua casa o que está nos atrapalhando, que é a letra, e rasga todas as Bíblias de uma vez. Ele nunca vai fazer isso. Deus não mandou a Bíblia para ela ficar de enfeite. Mas também Deus não mandou só a Bíblia, porque se fosse só a Bíblia, Deus bradava do céu falando e não mandava o Filho em forma corpórea. Deus, em João capítulo 1, materializou entre nós. Então Deus é as 2 partes. É Deus acessível na comunhão. O Senhor Jesus em João 14, do 1 em diante, falou assim: vocês já viram Deus, porque eu venho falando com vocês, Ele está em mim. Eu e Ele estamos falando com vocês, estamos fazendo obras aqui. Vocês estão em comunhão com Deus agora. Queridos, o que nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, a instrução de hoje é: temos como dever diário, queridos, diário, por favor, é lembrar: eu preciso ler a palavra hoje. Todos dizem amém aqui? Ler a palavra. Queridos, não existe essa de chegar uma hora que Deus diga: não tem mais Bíblia para você. Não existe. Mas a gente abre a palavra, mas a gente aprende, mas a gente chora, mas a gente fala: o que é isso, meu Deus? O salmista que diz: guardei tua palavra no meu coração. Ele foi atrás, se informou. Comunhão com Deus chegou lá. Mas também Deus não vai dizer: eu já te mandei Bíblia, você ainda quer que eu apareça? Ele nunca vai falar isso para você. Porque as duas andam juntas, essas 2 portas. Nós abrimos porta da palavra, abrimos porta da comunhão. E Deus faz milagres, igreja. Deus é fiel, mas Ele é obrigado a retardar promessas. Porque Ele observa o Isaías 1, do 3 ao 2, Ele diz: eu não posso liberar porque vai cair no colo de um Salomão. Eu não posso liberar porque vai cair no erro de Gideão. Como é bonito, como é lindo quando vemos pessoas equilibradas. E no evangelho muitas vezes não vemos isso. Eu já andei com o povo, queridos. Eu já vi de muita coisa no evangelho. Coisas muito boas e coisas muito chocantes. Porque não te choca o que vem de um novo convertido. Te choca o que vem daquele que deveria estar te ensinando. E eu já estive em lugares que Deus falou para mim: se retira, porque aqui não tem palavra. Mas Deus, eles oram no monte a noite inteira: se retira, porque não tem palavra, você vai se estressar. E você não obedece a Deus, você vê o fruto. E você começar a dizer: Deus, eu não posso entrar nesse caminho, não posso entrar nessa porta. O que eu estou vendo aqui não pode acontecer comigo. E Deus te diz: não seja mais um. Deixa eu te falar algo. O Senhor Jesus não começou seu ministério sem ter comido muito bem a palavra aos 12 anos de idade. Ele já sabia muito bem do que ele estava tratando aqui. Isso é uma coisa que não podemos tirar dele. E ele com a palavra dizia: eu conheço o Pai e tenho comunhão diária com Ele. Para terminar, Deus não pode revelar certas coisas. Como o próprio Paulo numa carta escreveu, falou: olha, tem coisas que eu ia revelar aqui, mas vocês ainda são crianças, têm leitinho, ainda não sabem, não querem crescer. Não dá. Deus vai fazer a mesma matemática. Deus quer nos dar experiências sobrenaturais.
sobre-humanas. Dá para dar glória a Deus aqui? E o tempo chegou. Eu não estou falando do ano que vem, eu estou falando que chegou. Esta é a hora, agora é a hora. É a hora do sobrenatural começar a vazar. O Senhor me deu uma visão na semana passada de uma nuvem entrando numa suavidade pelas casas, uma coisa linda. Ele falou para mim, essa nuvem são as experiências com o sobrenatural. Essa nuvem não é da terra, ela é oriunda do céu da onde eu estou. Agora, há muita coisa que não poderá ser revelada aos que não conhecem, não observam o equilíbrio. Palavra e poder. Vamos dizer isso juntos? Palavra de Deus, conhecer a Deus. Como é lindo quando você não tem medo do que fala. Como é bonito quando você chega num lugar, você explana as suas ideias sobre Deus e não se sente na obrigação de dar prova em Bíblia, onde fica, em qual versículo. Como é bonito. Porque sabe-se que você é alguém que já sabe do que está tratando aqui. Isso é bonito. E se Deus vê isso em você, se prepare, porque o tempo chegou. A partir do domingo agora que passou, a nuvem foi liberada. E o tempo chegou para experiências que não, olha, indizíveis em algumas partes. Alguns nem poderão ouvir o que você tem a contar. Mas o lugar de contar ainda tem, entre muitas igrejas boas, tem mais uma que essa. Somos sedentos pelo sobrenatural. E nós queremos saber o que Deus anda fazendo com você. Aplaude a Deus por isso, igreja. O Senhor me falou na semana passada que Ele estava segurando na mão um cálice para abastecer os filhos. E esse cálice tem instruções. Ele falou para mim que precisavam os filhos de equilíbrio para isto. Que ele só poderia, ele estava segurando como se fosse um cálice assim que está dentro da roupa e ele tirava de dentro. Ele falou para mim, só dá para tirar de dentro se o meu povo se equilibrar. Então, amados, a partir de hoje nós conhecemos a palavra assim, nós vamos buscar. Mas também nós conhecemos Deus. E termino com essa frase. Deus não quer mais que você ore. Olha, eu não estou falando só com casa firme. Essa não é a única igreja que Deus tem boa. Tem a sua aí, tem você que está na sua. Tua igreja é boa porque você está aí. Você não precisa mudar de igreja para cá, não. Você vive o evangelho intenso onde Deus te plantou mesmo. Mas Deus está falando conosco e com você aí. O Senhor pediu para que eu te pedisse que a partir de agora as orações não fossem apenas na defensiva. Deus me ajuda, abre porta, tal, em nome de Jesus, eu repreendo o diabo, mando para o inferno. Ele não quer mais só na defensiva. Ele quer que você também faça a outra parte. Deus me revele a tua glória, porque aqui terminamos no personagem Moisés. Moisés caminhou no poder de Deus sem estrutura bíblica nenhuma. Viu o mar vermelho abrir, viu um segundo da maior potência do Oriente Médio desbancar na frente dele, o Egito. Viu loucuras de Deus. Mas ele percebeu que lhe faltava uma fatia de Deus. Ele percebeu, há um lado de Deus que eu ainda não acessei. E eu queria que em corpo humano ainda tivesse acesso. Aquele dia foi exatamente naquele que Moisés cresceu. Foi naquela experiência de Êxodo 32 a Êxodo 34 que Moisés saiu com um novo título de Deus nas costas. Quando ele falou, Deus, rogo-te que me mostres algo do lado do Senhor aí que não está acessível. Que me mostres tua glória. Ele não está querendo ver mar abrir, que ele já viu. Ele não estava pedindo sinais, não estava, porque ele já estava lá com o monte fumegando para todo lado onde ele estava. Não é isso que ele pediu. Ele pediu algo que se chama, Deus, tem um lado aí do Senhor que é capaz de eu acessar, agora eu quero. E naquela hora ele teve uma experiência linda, Deus passou por ele. Deus revelou a salvação para ele. Quando ele falou da fenda e falou, tem um lugar junto a mim, tem uma fenda que te protege. E ele entendeu na fenda que era o Senhor Jesus. Aí ele sai dali, ele faz um discurso lindo. Esse que fala que é gago, agora faz um discurso de várias páginas na Bíblia, de horas. E ele fala, olha, vai vir alguém depois de mim, é esse que você ouve, esse que tem a palavra de Deus nele, que é o Senhor Jesus, obviamente. E aí Moisés ouve que Deus é misericordioso, uma coisa nova para ele.
Ele conheceu o Deus que arrebenta Faraó, Egito, praga para todo lado, monte que chacoalha. E Deus fala, não, eu sou misericordioso, Moisés. Isso não te era acessível. Agora Deus está pedindo a mesma coisa para nós aqui. Ele está pedindo que a partir de agora a oração seja assim. Deus, eu quero conhecer o Senhor mais a fundo. Dá para a gente repetir isso juntos? Vamos lá, lição de casa. Diga comigo, Pai Celestial, Paizinho querido. Eu quero conhecer o Senhor mais a fundo. Eu vou te falar, eu vou te ensinar a oração mais poderosa que eu já vi na minha vida, mais madura que eu já fiz na minha vida. Tem uma oração, olha, tem frases e tem oração. Vou te falar das frases que mais me impactam na Bíblia, são duas, eu repito elas. Uma, quando o Senhor Jesus falou, manifestei o teu nome aos homens para que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e ao teu santo filho Jesus, ao teu santo filho a quem enviaste. Se toda a tua vida girar em torno dessa frase, o inferno com o mundo inteiro podem dar as mãos, não podem tocar, relar na unha do teu pé. Se você dirigir toda a tua vida para revelar o Pai para o mundo e ao Senhor Jesus a quem enviou, dá para dar glória a Deus aqui? A segunda maior frase, falando em frase, que eu repito ela, toda vez que eu oro eu digo, eis-me aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. Remove o primeiro, estabelece o segundo. Remove o Wissam carnal, egoísta, problemático, que não dá paz para ninguém. Aí ficou lá jogando todos os meus pecados na frente dele. E estabelece o Wissam ungido, compromissado e tal. Fico dando a lista. Dá para dar glória a Deus aqui? Essas são as duas maiores frases que eu conheço da Bíblia, que eu repito na oração. Agora, vou te falar da oração mais madura que eu já fiz na minha vida. Pai, quando o Senhor olha para o teu santo filho Jesus, o que exatamente o Senhor vê? Essa é a oração que eu falo de mim, respondo por mim agora. Mais inteligente que eu já fiz na minha vida. Imagina o Pai começar a te revelar quem é Jesus, quem é o Senhor Jesus de verdade. Muitos trocam o Senhor Jesus por qualquer aventura, por qualquer coisa. Estão prontos para trocar o Senhor Jesus para, me ofendeu, estou indo embora. Larga o Senhor Jesus falando sozinho, sai de igreja, por qualquer coisa. Porque eles ainda não tiveram a revelação. O Pai ainda não mostrou como mostrou para Pedro quem é o Senhor Jesus. Quer isso na tua vida? 10:10, estou de olho no horário, apague todas as luzes. Vamos ter 6 minutos para a oração. Diga comigo, Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu me constranjo, peço perdão, se não conheço o Senhor o suficiente ainda. Eu peço perdão, se me lembro apenas do Senhor, mas não tenho me lembrado da tua palavra. O inverso. Peço perdão, se só tenho dado valor à tua palavra e me esquecido de conhecer o Senhor. Eu estou dentro, diga para ele, eu estou dentro. Como Moisés naquele monte, eu me encontro também. Tomo a minha decisão. Pai Celestial, Paizinho querido, por favor, revele para mim quem é o Senhor Jesus. Quem é esse filho que o Senhor tem, que colocou Ele para ser o dono da minha vida. Mostra para mim o valor que Ele tem diante do Senhor. Amado Espírito Santo, ensina-me, dá-me fome pela tua palavra e empurra-me para uma comunhão cada vez mais intensa. Eu creio em todo o sobrenatural que já está sendo liberado sobre a minha vida. Igreja, Deus quer que você repita isso. Diga, eu creio que as promessas do meu Pai Celestial se cumprem sempre
se cumprirão, e já começaram a se cumprir na minha vida. Pai Celestial, eu preciso conhecer o Senhor cada vez mais. Senhor Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Igreja, 6 minutos. Você vai falar com Deus agora. Você vai dizer para Ele que você o ama. Você vai ter um diálogo com teu Pai Celestial. Vai dizer para Ele te revelar quem é o Senhor Jesus para você. Esse tesouro. O Senhor Jesus falou que se o Pai não der a mim, eu não tenho você. Pai, o Senhor me deu para o meu Rei Jesus. Quem é Ele? Fale isso com o Pai agora. Mas também não tenha medo. Peça para Ele te ajudar. Fale de coisas pequenas. Conta o que te dá medo. Pede para Ele ajuda. Onde você está ansioso, ansiosa, entrega isso aos pés do Senhor. Invoque o Espírito Santo. Diga para Ele ser teu melhor amigo. É Ele, é a comunhão com Ele. Diga para Ele te ensinar tudo. Diga para Ele que você quer crescer com Ele, do lado dEle. Diga coisas lindas para Ele. Diga, depois que o Senhor entrou na minha vida, amado Espírito, tudo mudou, tudo ficou melhor. Conta essas coisas, Ele ama ouvir isso, igreja. Diga para Ele o quanto Ele tem sido bom para você. O quanto você saiu ganhando de ter se aproximado dEle. Oh Espírito Santo querido e amado. Quando nesta vida nós perderíamos alguma coisa por nos aproximarmos de Ti? Pai amado, se há uma coisa que eu amadureci nesta vida, foi ao aprender que não existe orei demais. Não existe essa coisa orei demais. Porque mais nos aproximamos do Senhor, mais fortes nós somos. Mas tudo muda. Ó Espírito querido, está aqui um povo nos lares, dos amados que ouvem o áudio posteriormente e dos filhos que estão na igreja aqui. Está aqui um povo derramando corações, se entregando na Tua presença. Está aqui um povo derramando o coração, contando coisas, sendo sincero consigo mesmo diante de Ti. Está aqui um povo falando com verdade. Alguns estão pedindo socorro, outros estão pedindo curas físicas, outros estão pedindo ajuda financeira, outros estão pedindo milagres de todo gênero, e outros estão pedindo a revelação do Senhor Jesus. Estão fazendo a oração mais inteligente da sua vida. Querem conhecer o Senhor Jesus mais e mais. Oh Paizinho querido, por favor, a mim e a todos aqui sem exceção, e a todos que nos veem agora, por favor Pai, revela um pouco para nós, quando o Senhor olha para o Teu santo Filho Jesus, nosso Rei, o que o Senhor vê? O que é que vem? Eu já perguntei isso para o Senhor tantas vezes. Qual é a primeira informação que entra na mente do Senhor, meu Pai? Quando o Senhor olha Ele entrando com a sua fragrância, com seu perfume no teu trono, e o Senhor diz que enche o ambiente, o perfume, o que o Senhor pensa na hora que ouve? Revela isso a nós, Pai querido. Há um povo nesse instante dizendo: Deus, eu quero conhecer meu Senhor Jesus. Oh Espírito querido, ensina-nos a Tua palavra. Ensina-nos todas as coisas que concernem a engrandecer a Deus. Espírito amado, quando chegamos nesse momento mais sublime do culto, faço questão de me lembrar a mim mesmo outra vez publicamente, do dia que eu perguntei ao Senhor qual é o lugar mais rico da terra. E o Senhor me respondeu: filho, o lugar mais rico da terra é onde tem um povo falando com o Pai Celestial, com sinceridade de coração. Eu te apresento agora presentes vivos, filhos e filhas de Deus nos lares, aqui na igreja,
que estão falando com sinceridade de coração, estão derramando sua alma, estão falando com o Senhor sem rodeios, sem muralhas. Oh Espírito amado, abraça eles com o abraço de Deus, cura eles, restaura eles, vivifica eles, faz eles sentirem a tua glória, ó Pai. Oh Espírito Santo, entra com cura de Deus nos corações agora, nas mentes, apaga o medo, ó Pai, apaga, meu Deus, tira a depressão, tira a incerteza, revela coisas novas, revela o que está por vir. Quando teu filho Moisés quis conhecer esse lado do Senhor, o Senhor revelou para ele o céu, a salvação eterna, o nosso Senhor Jesus. Está aqui um povo hoje como Moisés, dizendo: por favor, meu Pai, me revele algo da tua glória. Oh Paizinho querido, oh Espírito, flua nesse lugar, flua, 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 flua. É isso, igreja, canta, canta, louva, louva. Invoque isso sobre a tua vida. Adore a Ele, adore. Sim, nós te adoramos, Senhor. Como não te adorar? O Senhor é nosso Rei. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Vai em paz para a tua casa.